Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, capítulo por capítulo, verso por verso das Escrituras Sagradas. Nós estamos no 19º livro do Antigo Testamento, apesar de o Antigo Testamento ter 39 livros e nós estarmos no 19º, restando 20, nós já cobrimos mais da metade do Antigo Testamento. A metade do Antigo Testamento fica no livro de Jó, capítulo de número 28. Ali é a metade do Antigo Testamento. E a outra metade, nós já cobrimos 100 capítulos do livro dos Salmos. Hoje nós vamos comentar o Salmo 101. Salmos tem 150 capítulos, 2.461 versos, e nós já cobrimos 100 salmos, 2/3 do livro, nos restando apenas agora mais 50 salmos. Esse é um livro maravilhoso, o livro dos Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento, existem 186 referências ao livro do Salmo, depois o segundo é Deuteronômio, com umas 82, 83 referências, e depois o livro do profeta Isaías. Então, Salmos, entre o livro de Deuteronômio e o profeta Isaías, são mais de 300 referências no Novo Testamento. Então, nós temos aqui nesse livro dos Salmos uma visão do inário de Israel. Muitos dos salmos são de composição de Davi, mas não são todos. 73 salmos Davi compôs, 12 salmos Asaf compôs, outros 12 foram os filhos de Corá, 2 salmos são atribuídos a Salomão, um salmo atribuído a Moisés, um a Emã, outro a Eitã. A Bíblia também atribui, a Septuaginta atribui 5 salmos a Ageu e a Zacarias. Talvez temos um salmo de Jeremias e um salmo de Esdra, que é o Salmo 119. Então, nós temos 42 ou 43 salmos que são anônimos, ou seja, ninguém sabe quem escreveu. Nós cobrimos uma parte desses salmos anônimos, do Salmo 91 até o 100, são salmos anônimos, a epígrafe não diz, e agora vamos ler Salmo 101, outro salmo de Davi, Salmo 101, Salmo 103, são salmos do rei Davi. Aqui, nesse salmo, Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Nós vemos no Salmo 101, é um salmo régio, né? Esse é um salmo régio, um cântico sobre o lugar em que a monarquia davídica ocupa no plano de Deus para o seu povo. Esse salmo apresenta para Davi e seus herdeiros o tipo ideal de governante que deveriam procurar ser. A congregação que canta encontrará seus desejos para o seu rei modelador por esse cântico e receberá a direção sobre como orar pelo rei governante. O eu do salmo é o rei Davi, com que o povo está incluído, conforme 2 Samuel 20, verso 1 e 1 Reis 12, 16. E, portanto, com quem cantam? A obrigação do rei é a sua devoção em alcançar a fidelidade e aliança, tanto em sua vida pessoal como na vida social de Israel. Como povo de Deus, Israel é chamado a exibir a verdadeira humanidade, que é a piedade em atividade. O rei davídico deveria ser o padrão para a fidelidade e aliança, e cada israelita deveria almejar a mesma coisa em sua vida diária. No contexto do livro 4, que cobre o Salmo 90 ao Salmo 106, estende-se que esse salmo já guarda um novo Davi, conforme o Salmo 72. Por isso, mesmo antes de Jesus, deve-se entender que o Salmo descreve o reino do Messias e seus requisitos.
Enquanto o cantam, os cristãos se regozijam porque têm em Jesus a perfeita personificação do ideal davídico. Isso pode levá-los a refletir sobre que tipo de pessoas almejam ser com um rei assim. Eles também podem abraçar esse ideal para a liderança na igreja e no Estado e buscar honrar tais líderes quando eles aparecem. Este é o primeiro salmo atribuído a Davi desde o Salmo 86. O outro salmo davídico, ainda nesse livro 4, que é do Salmo 90 a 106, é o Salmo de número 103, que nós vamos ver depois de vermos, claro, o Salmo 102. Vamos para o Salmo 101, ele possui apenas 8 versos. Aqui Davi promete andar perante Deus. Ele diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo. Interessante a misericórdia e o juízo aparecer junto. O juízo é o julgamento dos pecados e a misericórdia. Cantarei a misericórdia, e a misericórdia vem primeiro, e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Então, a inteligência do santo é andar no caminho reto, é procurar agradar a Deus. Quando virás a mim? A pergunta, não é? Andarei em minha casa com um coração sincero. Como é importante andar na casa de Deus e na nossa própria casa também com um coração sincero. Verso de número 3, é um verso importante. Os evangélicos pentecostais, quando proibiam a televisão, né, eu assistir a TV, eles usavam esse verso: não porei coisa má diante dos meus olhos. Apesar que hoje todo mundo tem televisão em casa, não é? Houve uma época em que os crentes não podiam nem ouvir televisão, e mais uma época antiga nem rádio ouviam. Mas aqui tem a ver, não porei coisa má diante dos meus olhos, não é? Muita gente vive na concupiscência, na lascívia, porque coloca o que não deveria diante dos olhos. Então, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Olha só a abstinência de colocar coisas más diante dos olhos. Em vez de ficar tempo diante da televisão assistindo uma série de coisas erradas, que a gente vê que hoje os programas são muitas coisas de pecado, nós possamos gastar os nossos olhos e colocar nossos olhos à palavra de Deus. Mas, infelizmente, muita gente não o faz. Não é? Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Verso 4, um coração perverso se apartará de mim. Note como esse salmo no verso 2 fala de um coração sincero, e aí no verso 4, o paralelo, um paralelo antônito, né, um paralelo contrário, um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse salmo, de alguma forma, lembra o Salmo 101, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Cuidado com quem andas, cuidado com as suas associações. Davi entendia o problema de colocar coisas más diante dos olhos e se associar com homens maus. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Davi detestava mexeriqueiro, fofoqueiro, não é? Mexeriqueiro, fofoqueiro anda difamando o seu próximo às escondidas. Sabe que uma das maiores injustiças que há é em falar de uma pessoa quando ela não está presente, principalmente falar mal. Você falar bem não tem problema nenhum, mas difamar a pessoa, falar mal, e a pessoa não está nem sequer presente para se defender, é uma das maiores injustiças. E o Salmo 101, verso 5, menciona isso: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei.
não é? Aqui, esse eu destruirei, Davi está se referindo que ele detestava os mexeriqueiros, não é? Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Olha só que coisa interessante, Salmo 101, verso de número 2, encontramos o coração sincero, verso 4, o coração perverso, verso 5, o coração soberbo, não é? Nós podemos ter um coração sincero, podemos ter um coração perverso e podemos ter ainda um coração soberbo. E Davi disse, não o suportarei. Os meus olhos, e parece que aqui ele é profético, parece que é o Senhor que está falando, principalmente aquele que anda às escondidas eu destruirei. Verso 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Pode ser aqui uma referência ao Davi ou ao próprio Senhor falando, que o Senhor procura os fiéis da terra. Então, olha outra comparação entre o verso 3, não porei coisa má diante dos meus olhos, e verso 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e quem anda num caminho reto, esse me servirá. Aqui parece que muda de Davi para o próprio Deus, dizendo que os seus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam com ele, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, não é? Então, parece que o Salmo toma um sentido que agora é o próprio Deus falando. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Olha, nesses anos todos que eu tenho servido ao Senhor, eu tenho visto muitos crentes que aparecem, crentes entre aspas, não é? Que gostam de enganar e tapear e usam de engano. E olha, e passam os anos eu já não vejo mais esse tipo de gente, porque quem usa de engano não ficará dentro da minha casa, diz o Senhor. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos, não é? O que profere anda proferindo mentiras. A mentira tem um pai, o pai da mentira é o diabo, João 8,44. E aquele que anda com mentiras não estará firme perante os meus olhos. Note, é interessante o verso 3, não porei coisas más diante dos meus olhos. Verso 6, os meus olhos procuram os fiéis da terra. Verso de número 7, os que proferem mentira não estarão firme perante os meus olhos. Verso 8, pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Aqui mostra um julgamento de Deus, não é? Cantarei a misericórdia e o juízo, verso 1, e no verso 8, o juízo sobre os ímpios. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desraigar a cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Isso sugere uma limpeza, talvez na época do milênio, onde chegará amanhã do reinado de Cristo, onde o Senhor Jesus estará reinando, e todos os ímpios da terra, o que acontecerá? Serão desraigados da cidade do Senhor, todos os que praticam a iniquidade. Salmo 101, um lindo salmo de Davi, onde fala de olhos, coração, não é? Essas coisas assim do salmo são maravilhosas. Vamos para agora o salmo de número 102. Esse salmo 102 é um salmo anônimo, ninguém sabe quem escreveu. A epígrafe desse salmo diz a oração do aflito, que desfalecido derrama a sua queixa diante do Senhor. Então, essa é a oração daquele que está desfalecido e derrama perante o Senhor sua queixa. Vamos ao comentário do salmo. O título desse salmo, a oração do aflito, deixa claro que se trata de um lamento pessoal. Ao mesmo tempo, ele certamente não é individualista. O eu que canta isto, cujas aflições
são descritas aqui de forma tão comovente em toda a sua inexplicabilidade, verso 1 a 11 e do verso 23 a 24, vê a si mesmo como membro de uma comunidade. Sião, verso 12 e 22, seu próprio bem-estar, e está em última instância ligado ao prometido bem-estar do povo de Deus. O Salmo também faz o contraste entre a brevidade da vida humana, lembrando, claro, o Salmo 90, verso 3, como a sombra que declina são os meus dias, verso 11, vou secando, verso 23 e 24, a vida duradoura de Deus, fala da eternidade de Deus, verso 12, 25 a 28. Provavelmente a repetição de meus dias, verso 3, 11, 23 e 24, tem a intenção de colocar os anos de Deus, verso 24 a 27, em relevo. Como mencionado, o Salmo é adequado para aqueles cujas aflições parecem ser inexplicáveis, como as de Jó. Mesmo a indignação e a ira de Deus, verso 10, não parece estar direcionada a nenhum tipo específico de pecado. Todavia, cantar essa oração capacita a pessoa a ter fé e a ver os propósitos maiores de Deus para todo o povo de Deus e aguardar a participação nessa bem-aventurança, verso 13, verso 21, 22 e 28. Vamos então à oração de um aflito, Salmo de número 102. Na sua grande aflição aqui, o salmista recorre a Deus para que restabeleça seu povo e reconduza a sua terra. Senhor, ouve a minha oração. Muitos salmos começam pedindo que Deus ouça a oração. E chegue a ti o meu clamor. Ouve a minha oração, chega a ti o meu clamor, e aí pede, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Pior coisa que tem é no dia da angústia, nós não termos a presença de Deus. Claro que nós precisamos de Deus todos os dias, mesmo no dia da bonança, mas principalmente no dia da angústia. Inclina para mim os teus ouvidos, no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Pede que Deus ouça depressa, não é só Deus ouvir depressa, mas, em outras palavras, que Deus ouça e haja depressa, não é? Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como a lenha. Os dias vão se consumindo como a fumaça, e fumaça normalmente vem do fogo, e os ossos ardem como lenha. Alguma dor, a aflição era tão grande, quando a aflição era grande, falava muito da pele e dos ossos, ou da carne e dos ossos, arde como lenha. Verso 4, o meu coração está ferido e seco, como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. A aflição era tão grande que até se esquecia de comer o pão. E é uma grande verdade. Quando passamos uma grande tristeza, uma aflição, o apetite nosso se vai, não é? Até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele. Essa expressão é encontrada também no livro de Jó, quando Jó se sentia os ossos, a pele pega aos seus ossos. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. O pelicano normalmente gosta de estar no mar para pegar os peixes do mar, não é? Aqui sou semelhante ao pelicano, mas o pelicano aqui não está no mar, está no deserto. Ou seja, não vai achar peixe nem água nenhuma. Sou como um mocho nas solidões. Se considerava um pelicano, um mocho nas solidões. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Olha, o estado de tristeza e de angústia do salmista é grande. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Às vezes, ficamos tão sós que nos sentimos como um pardal solitário no telhado. Verso 8, os meus inimigos me afrontam
todo dia, ainda para não faltar isso, né? Além da solidão, ainda vem inimigos para afrontar. Não tem nenhum companheiro, mas tem vários inimigos. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem, me amaldiçoam. Além disso, ainda falam mal, né? Amaldiçoam, pois tenho comido cinza. Que coisa triste, não é? Com pão e misturado com lágrimas a minha bebida. O choro era tão constante que quando comia o pão, comia ainda com cinza e misturava com lágrimas a bebida, por causa da tua ira e da tua indignação. Parece que a tristeza, a aflição vinha também por causa da ira de Deus. Não menciona qual era a razão da ira, mas menciona que Deus estava irado, e a indignação. Pois tu me levantastes e me arremessastes. Quer dizer, ergueu ele para o ar e depois jogou para o chão, não é? Levantou e me arremessou como uma bola ao chão. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Sentia que os dias estavam se acabando, que as forças se esgotavam e como uma erva ia se secando. Mas tu, Senhor, apesar de a minha brevidade estar acabando, mas tu, Senhor, permanecerá para sempre. Ou seja, o Deus é eterno, enquanto nós somos temporais, nós somos breves. Hoje estamos aqui, amanhã já não existimos mais. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Uma geração vem, outra vai, mas Deus permanece sendo Deus. Mas tu, Senhor, permanecerá para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. Aqui clama pela cidade de Sião. Parece que Sião também se encontrava desolada, e talvez a razão da tristeza do salmista era isso. Tu te levantarás, terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Ou seja, pede, Senhor, até quando, né? Já chegou o tempo de te compadeceres, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então, pedras parece que demonstra Sião de uma certa forma destruída. Olha só, os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem no seu pó, a cidade com as pedras caídas e o pó. Então as nações temerão o nome do Senhor. Quando Sião for reedificada, as nações vão temer, porque vão ver que Deus realmente visitou o seu povo. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Ou seja, levanta Sião novamente por amor do teu nome, para que as nações vejam e temam, e os reis a sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, também a cidade parece que estava caída, e sugere o tempo do cativeiro. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, e atender a oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Ou seja, a edificação de Sião vinha da oração daquele que estava desamparado, e Deus não desprezar a oração. Mesmo que Deus tenha propósitos com uma cidade, nós devemos orar e pedir a Deus para clamar ao Senhor. Deus se agrada da oração do seu povo, mesmo aquele que está aflito. Deus quer que nós oremos e conversemos e falemos com Ele e clamemos a Ele. E isto se escreverá para a geração futura. Então, esse clamor e a geração futura que viria a cidade edificada ia se escrever. E é o que a Bíblia é feita. A Bíblia é escrita para gerações futuras, não é? Isso se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. A geração futura, o povo que ainda ia se criar, iria louvar ao Senhor. Porquanto olhará desde o alto
do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra. Os céus, o santuário de Deus, o trono de Deus está nos céus, e ele olha desde o alto do seu santuário, desde os céus, e o Senhor observa a terra. Para ouvir o gemido dos presos, aqui não eram os presos por crime, mas sim os presos cativos, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Novamente, eram aqueles que estavam no cativeiro, que já estavam sentenciados à morte, para que Deus se compadecesse e ouvisse esse gemido dos presos e soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor. O nome do Senhor seja anunciado, exaltado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Ou seja, pede a restauração do Monte Sião, da cidade de Jerusalém, do templo, para que ali o louvor seja feito novamente ao Senhor. Quando os povos todos se congregarem, a ideia dos povos todos se congregando sempre aponta para um tempo de paz, onde haverá um rei milenar que é o Cristo. Quando os povos todos se congregarem e os reinos para servir ao Senhor. Aqui todos os povos, não só Israel ou Judá servindo ao Senhor, mas todos os povos sugerem a ideia do reino de paz no milênio. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leve no meio dos meus dias. No meio dos meus dias significa no meio dos meus anos. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações. De uma certa forma, pede uma longevidade, pede que Deus não ceife a sua vida antes do tempo. Dizia eu, Deus meu, não me leve no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações, a eternidade de Deus. Desde a antiguidade fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos, o reconhecimento do Criador. O que fundou a terra, aquele cujas obras as mãos são os céus, eles perecerão, eles aqui são os seus inimigos, perecerão, ou o próprio povo, mas tu permanecerás. Ou seja, o homem perece, mas Deus permanece. Mas tu permanecerás, todos eles como uma veste envelhecerão. Não importa o quão belo ou quão jovem são, com o tempo, todos se envelhecem como uma veste, criam-se rugas, não é? Todos se envelhecerão, como a roupa os mudará e ficarão mudados. Não é? Assim como se troca uma roupa velha, da mesma forma os homens um dia irão se desfazer dessa pele velha, desse exterior. Se envelhecerá como roupa os mudará e ficarão mudados. Mas tu, falando da imutabilidade de Deus, mas tu é o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Esse verso de número 27 declara duas coisas. Uma, a imutabilidade de Deus. Isso lembra Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, o mesmo Deus, ele é imutável. E a outra, os anos dele não têm fim. Fala da imutabilidade e da eternidade do Deus eterno, que não se envelhece, o Deus que não muda e o Deus que permanece eternamente. A eternidade, a imutabilidade de Deus são atributos que nós chamamos atributos não comunicáveis. Nós não conseguimos entender essa imutabilidade, porque nós estamos sempre mudando. E essa eternidade, né? Muita gente pergunta, o que havia antes de Deus? Deus, ele é eterno. Os teus anos nunca terão fim. Verso 28, os filhos dos teus servos continuarão e a sua descendência ficará firmada perante ti. Uma geração vai, outra vem, Deus permanece, os filhos continuam e a descendência será firmada perante ti. Vamos para agora o Salmo 103, outro Salmo de Davi. O 101 é o Salmo de Davi, aí vem essa oração do aflito que nos indica, talvez foi no tempo
do exílio, da Babilônia, da destruição de Sião, pedindo para que Deus restaure, e agora vem o Salmo 103, outro Salmo de Davi. Lembra que se o Salmo é de Davi, ele data mais ou menos do ano 1000 a.C. Quando o Salmo é da época do cativeiro, da época do ano 500, 400 a.C. Então nós temos às vezes um Salmo que é datado do ano 1000 e de repente um salmo datado do ano 500, de repente volta para um salmo do ano 1000, é o que acontece com o Salmo 101, depois 102, a oração do aflito, e agora o 103. Salmo 103 é um hino de ação de graças, um hino de gratidão pela misericórdia de Deus. Convida todos a louvar a Deus e a bendizer ao Senhor pelo seu amor e pela sua graça e também a sua misericórdia mencionada aqui. A misericórdia de Deus. Esse salmo é lindo mesmo, salmo muito bonito. Normalmente, na época Thanksgiving, eu gosto de ler esse Salmo 103. Esse é um hino de louvor que celebra o abundante amor e a bondade do Senhor por seu povo. É o primeiro de 4 salmos que reflete sobre a forma como Deus trata o seu povo desde a criação até o exílio. Nós vamos ter o resumo desses outros salmos, 104, 105, 106, são salmos históricos. O Salmo 103 introduz a sequência pela recordação da sobrevivência de Israel nos dias de Moisés. Foi um resultado da misericórdia de Deus. Ele começa com cada cantor exortando a sua própria alma a bendizer ao Senhor. E então passa a listar os benefícios que a alma deve cuidar para não esquecer. O maior benefício é o amor duradouro de Deus aos descendentes do fiel, que leva os adoradores a exortar para todas as hostes angelical e toda a criação física e se unir no louvor ao Senhor. Esses benefícios vêm para o indivíduo. Tu, nos versos 3 e 5, refere-se à minha alma, ou seja, a mim, mas não são individualistas, trata-se de um membro da comunidade, versos 6 a 14, pensando também no povo de Deus. E ele contribuiu para o progresso dessa comunidade, versos 17 a 18. Nós veremos, o Salmo aceita o conteúdo do Pentateuco em evocações como de Gênesis 2, 7, do sopro da vida de Deus, 17, 7, Êxodo também 32 a 34. Os cristãos entram na alegria desse salmo quando celebram como a história bíblica se desenvolveu desde seu tempo e revelou ainda mais sobre a bondade e benignidade de Deus. O Salmo 104, embora também não seja de Davi, esse Salmo 104, mas provavelmente foi disposto próximo ao 103, porque também começa com bendiga a minha alma ao Senhor, como que uma repetição do Salmo 103. O Salmo 145 é outro exemplo de um salmo davídico que celebra a continuidade, bondade e benevolência de Deus. Vamos então meditar nesse salmo de número 103, é um salmo de Davi, nos convida a louvar a Deus pelo seu amor, pela sua graça, a não esquecer de nenhum dos seus benefícios. E nós vamos mencionar algum desses benefícios aqui. Diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Que como começa como uma ordem a nossa alma para bendizer ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, quando nós adoramos e bendizemos a Deus, devemos fazer de alma, de coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Por isso, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2, a repetição. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Há muita gente que se esquece do que Deus faz por ele. D.L. Moody dizia que Deus faz mais por nós todos os dias do que nós percebemos. O fato de acordarmos vivo é um benefício de Deus, o benefício da vida. Sabe que há
Muitas pessoas dizem que mais de 250 mil pessoas que vão dormir não acordam, que é uma forma maravilhosa de passar para a eternidade. Mas você e eu, se acordamos vivo, é um benefício. A vida é um dom de Deus. A vida é um presente de Deus. Ela um dia se acaba e nós devemos ser gratos a Deus todos os dias que Ele nos dá sobre a terra. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Agora vem uma lista dos benefícios. Primeiro, o perdão. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Se Deus não nos perdoássemos, nós estaríamos perdidos. Então a primeira bênção é mencionada como o perdão, a misericórdia. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Depois, a saúde e sara todas as tuas enfermidades. Nós podemos ficar enfermos no curso desta vida, mas quem sara, quem traz cura as nossas enfermidades é Deus. Passamos e estamos passando uma pandemia. Quem é que pode nos sarar desse vírus? Deus. Não é? Muita gente está pondo a fé na vacina e não somos contra a vacina, é bom vacinar, mas quem cura, quem traz saúde, quem restaura o nosso corpo é Deus. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então encontramos a cura, encontramos o perdão no verso 3. Vamos lá, verso 4. Quem redime a tua vida da perdição. Encontramos o redimir da nossa vida, o nos salvar da perdição está em Deus. Encontramos aqui o princípio da redenção. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa. Não é uma coroa de ouro ou de prata, mas é uma coroa de benignidade e de misericórdia. Então, lembra o perdão no verso 3 e a misericórdia no verso de número 4. É Ele que te coroa de benignidade e de misericórdia. Que coroação maravilhosa. Verso 5, que enche a tua boca de bens. Enche a nossa boca de bens para nós falarmos das bênçãos de Deus, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Muitos dizem que a águia vive em torno de uns 40 anos, eu já também vi gente dizer que a águia chega até 70 anos, mas que no metade da sua vida, seja 40 ou 70, não é? Ela vai... A águia precisa ser renovada e suas penas ficam pesadas, seu bico grande, suas unhas. Então ela procura uma rocha e se fere toda. Se bem que diz que esse autoflagelamento da águia nem todos podem constatar. Mas aí ela bate o bico contra a rocha, quebra o seu bico, bate as asas, cai as penas, quebra as suas unhas e a águia fica autoflagelada ali por uns dias, não é? E aí depois de uma semana, 2, começa a nascer as penas novamente, o bico se forma e as unhas novamente. Isso chama-se a renovação e a águia pode novamente caçar e ir atrás da sua caça. Então, isso chama-se a renovação da águia. Deus renova-nos como a águia. Deus traz a nossa mocidade de novo, não é? Os anos podem passar, sim, o corpo pode envelhecer, mas o espírito não envelhece, a alma não envelhece. Deus sempre está nos renovando como a águia. O Senhor faz justiça e juízo. Esse é outro benefício de Deus. Nós servimos um Deus justo, um Deus que age juízo a todos os oprimidos. Deus está do lado da alma aflita, da alma oprimida. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Verso 7, interessante, os caminhos a Moisés, mas os feitos aos filhos de Israel. Uma coisa é saber as maravilhas que Deus faz. Outra coisa é conhecer os caminhos de Deus. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Novamente, verso 8, lembra da misericórdia. Verso 4 fala de coroa de benignidade e misericórdia. Verso 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Verso 8, misericordioso e piedoso é o Senhor. Longânimo, longo ânimo, tardio em irar-se, é isso que quer dizer.
e grande em benignidade. A misericórdia é coroada no verso 4, a benignidade e misericórdia. Agora no verso 8 menciona de novo que Deus é misericordioso, piedoso, longânimo, grande em benignidade. Esses são alguns atributos de Deus. Quero recomendar também, se você quer saber mais atributos de Deus, o pastor Gesiel Gomes. Pastor Gesiel é um grande homem de Deus que eu admiro, tem um canal também no YouTube. Assista lá também os 60 atributos de Deus. Olha, eu já vi gente falar de 13, de 20, 25, 26, mas nunca tinha visto ninguém encontrar tantos atributos a Deus. Os 60 atributos de Deus, inclusive conversando com o pastor Gesiel, encorajando ele, algo que já tinha no coração dele, em escrever o livro, os 60 atributos de Deus. Deus é misericordioso, Deus é piedoso, Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é grande. Todos esses atributos, assista lá e anote os 60 atributos de Deus. Só que no verso 8 encontramos 4, misericordioso, piedoso, longânimo, tardio em irar-se, grande em benignidade, benigno, não é? E Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso, piedoso. Vamos ver agora, continuando. Não repreenderás perpetuamente. Mesmo que ele nos repreenda, nos corrige, isso não é perpétuo. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Sua ira dura um momento, mas a sua misericórdia é eterna. A sua ira pode se acender e durar apenas um único momento, mas depois a misericórdia é eterna. Amém? E diz aqui, não nos tratou segundo os nossos pecados. Graças a Deus por isso. Porque se Deus fosse nos tratar segundo nossos pecados, todos nós seríamos consumidos na sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. E Davi foi alvo disso, da misericórdia de Deus. Imagine se Deus tratasse a Davi segundo o seu pecado, ou retribuísse segundo a sua iniquidade. Davi estaria morto, não é? Então esse é o Salmo Davi. Davi experimentou a graça, a misericórdia, mas Davi fala de forma coletiva. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. E aí ele vai mostrar a grandeza da misericórdia de Deus. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Notou misericórdia no verso 4, misericordioso no verso 8, e grande a sua misericórdia para com os que o temem. É a misericórdia de Deus, é a causa do perdão de nossos pecados. Esse é o maior benefício que qualquer um pode receber, o perdão dos pecados, a misericórdia de Deus. Ele continua exaltando essa misericórdia. Verso 12, quanto está longe o oriente do ocidente, de uma extremidade à outra da terra, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus não só perdoa, Deus afasta de nós as nossas transgressões. Verso 13, o reconhecimento de Deus como um pai. Como um pai se compadece de seus filhos. Sabe quem trouxe a revelação maior de Deus como pai? Foi Jesus. Mas nós já encontramos nos Salmos essa revelação de alguma forma. Aqui no verso 13 do Salmo 103. Como um pai se compadece de seus filhos, e Davi se compadeceu de Absalão, de Adonias, de seus filhos, Davi teve compaixão. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Que maravilha, não é? O segredo para obter a compaixão, a misericórdia de Deus é o temor. Por isso que o temor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus significa apartar-se do mal, pois ele conhece a nossa estrutura. Ninguém melhor do que Deus para conhecer como nós somos criados e formados. Pele, osso, nervos, não é? Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó.
do pó viemos, ao pó tornaremos. Porque o homem são seus dias, de novo, a brevidade da vida, como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Sempre é atribuído uma metáfora, um paralelo, as flores, ao campo, a vegetação, e o homem são como a flor, a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando pelo vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. A brevidade da nossa vida é lembrada sempre nos Salmos, em contraste com a eternidade do Eterno, seu grande amor. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Que coisa tremenda, não é? Dizem os judeus que Deus criou algumas coisas antes de criar os céus e a terra, umas 7 coisas eles dizem. Uma é o trono, outra foi a Torá, e outra coisa que Deus criou foi a misericórdia. Deus também criou o paraíso e o inferno, o nome do Messias e o templo. São as 7 coisas, não é, que Deus criou. E aqui nós encontramos no Salmo 117 a base para isso. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Ou seja, antes de haver céus e terra, ele já era um Deus misericordioso. As 7 coisas que Deus criou. O trono, não é? O seu trono. A Torá, que seria o mapa, a misericórdia, o céu, o paraíso e o inferno. Deus criou antes de haver céus e terra, o nome do Messias e o templo. Então, essas são as 7 coisas. E aqui a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Ou seja, Deus executa sua justiça, sua misericórdia para conosco, mas também sobre os filhos dos filhos, a todas as gerações. Sobre aqueles que guardam o seu conserto, a importância de guardar o conserto de Deus. Com Davi, Deus havia feito um conserto, que nunca faltaria descendente sobre o trono de Israel ou de Judá, e até o Messias, não é? Que é o Rei eterno, filho de Davi. Com Cristo veio, fez um novo concerto, uma nova aliança. Devemos guardar ela. Naqueles que guardam o seu concerto e sobre os que lembram dos seus mandamentos. Para os cumprir, Cristo nos deu um novo mandamento, de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Olha aqui novamente, o trono nos céus é aquele que os judeus dizem que antes da criação dos céus e da terra, Deus criou o seu trono, a Torá, a misericórdia. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Ele é o grande dominador, o grande Senhor de todas as coisas. E aqui vai trazer agora os anjos também, convidá-los para bendizer ao Senhor. Bendize ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Os anjos são magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. Os anjos que cumprem as ordens, obedecendo a voz da sua palavra. O Salmo começa com bendizendo na terra, mas chega no verso 20, passa para os céus, convidando toda a corte celestial, todos os anjos que obedecem à voz de Deus e cumprem a voz da sua palavra, para também bendizer ao Senhor. É como o livro de Apocalipse, os anjos todos bendizem ao Senhor. De novo, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Aqui está mencionando aos exércitos celestiais. O vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. E os ministros são os servos que ministram e executam o seu beneplácito. De novo, verso 22, nós terminamos o Salmo com 3 bendizeis. Temos 2 bendizeis no início, aí diz, bendizei ao Senhor todas as suas obras. Agora, toda a criação é chamada a bendizer. Em todos os lugares do seu domínio, tem 4 na verdade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que nós possamos bendizer a Deus. E com isso, conclui o Salmo de número 103. Amém? E o 104 também vai começar com bendiz, ó minha alma,
ao Senhor. 104, verso 1. Então, com isso, concluímos o Salmo 103. Voltamos para comentar o Salmo 104. Se você gostou, coloque aí um sinal de joinha. Subscreva o nosso canal, ajude-nos a divulgar. Esse é o único canal no YouTube que traz a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, um comentário. Que Deus te abençoe. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós, o amor de Deus, o nosso Pai, e a rica e doce comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.